Antes de abordar o tema desse vídeo, eu quero só passar uma introdução que eu já devo ter comentado a respeito em alguns hangouts ou em outros vídeos. Por que que o MRM, o movimento do direito dos homens, ele fracassou? Do século XIX até o século XXI. Nos 100 anos que eles ficaram em ação, por que que eles fracassaram? Por que que eles não concretizaram nada? Porque existe uma diferença entre tu negociar e tu implorar. O que que o MRM, o que que o movimento do direito dos homens ele fez? Ele implorou. Ele foi para a mesa de negociação com as mulheres basicamente pedindo, olha, pensem nas famílias, pensem nos homens, pensem nos filhos, se comportem melhor. Parem de ficar criando direitos extras, leis e privilégios que vocês vão usar para ferrar com a família, para ferrar com o homem. Parem de ficar tentando se tornar uma classe privilegiada. Só que eles só ficaram impedindo, só ficaram implorando, só ficaram pedindo para elas adaptarem o comportamento delas ou se comportarem. É a mesma coisa que tu chegar para uma criança e ao invés de punir ou ao invés de tirar o brinquedinho dela, tu simplesmente ficar implorando, por favor, não faça isso. Por favor, encarecidamente tu pede para a criança para não fazer uma coisa. É por isso que o movimento do direito dos homens fracassou. Por quê? Eles ficaram pedindo para as mulheres se comportar melhor, algumas deram uma de camaleão, se fizeram que estavam se comportando melhor, mas continuaram fazendo o que elas bem entendiam que elas queriam porque não existia consequência, não ia ser tirado nada delas. Durante esse um século, os homens eles continuaram se casando e continuaram tendo filhos, e é isso que as mulheres queriam. Elas queriam que não importa o que acontecesse, e até hoje elas ainda querem isso, que quando elas decidem que elas querem ter filho, elas conseguem arranjar um trouxa. Tanto que começaram a exigir também acesso a esperma, a banco de esperma e tudo mais. Então não precisa nem do trouxa. E a outra parte é a parte da segurança e da proteção, do casamento. Agora chegou no momento que da mesma forma que fizeram com o esperma, com os bancos de esperma, o que elas querem? Elas querem criar um socialismo, um comunismo total, no qual tu tenha cotas para mulher em empresas, reservas de emprego, seja também para universidade, cargo público, cargo privado. Já tentaram fazer isso. Da época do segundo mandato da Dilma, já tinham projetos de lei aqui no Brasil para implementar uma cota de 20% em empresas privadas. Então, por que não funcionou durante esses 100 anos? Porque os caras continuaram fazendo o que as mulheres esperavam, eles não negociaram, eles não tiraram nada do caminho. Tanto que tem aquele vídeo do Hillman, que é por que os homens invisíveis eles não estão reconstruindo a sociedade? Why aren't the invisible men rebuilding society? Que é o seguinte, quem tacou fogo em tudo, quem destruiu, digamos assim, a ponte que levava ao casamento, à paternidade, à família tradicional e tudo mais, não foram os homens, foram as mulheres, elas que destruíram o negócio. Então agora elas não têm que ficar, elas vão querer ficar convencendo os homens a reconstruir a ponte que elas destruíram. E continuar aceitando os mesmos termos, continuar se sacrificando. E é que nem ele falou no vídeo, tipo, não ladies, vocês destruíram a ponte, agora vocês que reconstruam. O que ele quer dizer com isso? É o seguinte, não importa o quanto a mulher se comporte bem, ou quanto ela ou até finge que se comporte bem, ou tenha bons antecedentes e tudo mais, enquanto elas não mudarem as leis, enquanto elas não tirarem esse monte de direito extra, esse monte de lei feminista, vara de família, Maria da Penha, divórcio, a retirada da punição do adultério, guarda unilateral para a mulher, dos filhos, tudo isso, os caras não têm que voltar. Elas que destruíram o negócio, então são elas que têm que reconstruir, não são os homens. É uma coisa até que o Rolo Tomassi ele fala que a questão principal é macro, não é micro. Não importa se a tua mulher ela faria ou não. Não importa se ela se divorciaria de ti e te destruiria na vara de família ou colocasse na justiça para tu ser preso por não estar pagando pensão. Não importa se ela faria isso ou não. A questão principal é que ela pode. Pela lei ela pode, ela tem esse poder. Então como é que tu vai ter um relacionamento de igual para igual com uma mulher, pelo menos de igual para igual? Ó, tô sendo igualitário, tô sendo feminista. Como é que tu vai ter quando tem essa diferença de poder? Sendo que eu não acredito em egalitarismo, eu acredito no patriarcado. O homem ele tem que ter mais autoridade sobre a mulher e sobre os filhos porque ele é responsável por eles. Aliás, teve até um vídeo do Economic Invincibility que ele soltou falando a respeito dos cucks, assim, culpando os homens porque
Eles é que estão criando homens fracos, eles que estão criando mulheres não femininas, porque eles se afastaram da família e não estão controlando as esposas, não estão controlando os filhos e as filhas. Só que a questão é que o homem hoje em dia ele só tem a responsabilidade. Qualquer coisa que ele poderia fazer para exercer autoridade sobre a esposa e sobre os filhos, sendo que eles precisam dessa autoridade, foi caracterizado como um crime. É alguma coisa que pode ser enquadrada em lei de abuso, em lei de Maria da Penha, qualquer coisa. Então a gente está numa situação que o homem que tenta exercer autoridade sobre a mulher, sobre os filhos, ele corre o risco de perder tudo ou ir para a cadeia. Então agora eu tirei essa introdução do caminho, agora eu vou falar do tema do vídeo. O tema do vídeo é a diferença entre o Purple Pill, o pílula roxa, e o Red Pill. Porque é que nem eu falei, a questão é o macro, a questão é o governo, as leis. O foco não é as mulheres. Se tu quiser focar nas mulheres, a gente já tem estatística disso. Vai ver as estatísticas de fraude de paternidade, de adultério, de divórcio. Vai ver as idades que as mulheres estão procurando se casar e ter filhos hoje em dia, quantos filhos elas têm. Cara, IBGE tá aí, cara. Tu quer fazer uma análise das mulheres, tu faz uma análise macro. A questão do relacionamento entre homens e mulheres, a questão do MGTOW é a lei, não é as mulheres. Isso que difere dos outros grupos. E a gente vê claramente que assim, o Purple Pill, a pílula roxa, está alinhada ao pessoal que é movimento do direito dos homens, aos MRM. Red Pill, pílula vermelha, está relacionado aos MGTOWs. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu já vi assim, pessoal que veio em chat direto comigo no Twitter, ou na seção de comentários, tem uns caras que assim, eles ainda estão querendo negociar o relacionamento entre homens e mulheres. Eles ainda estão na mesa de negociação. Só que o problema é que o foco deles é o comportamento das mulheres como indivíduos, não como um coletivo. Resumindo, eles estão tentando negociar ainda de alguma forma, assim, algum jeito de filtrar as mulheres que se comportam direito ou não, as que valem a pena, as que não valem a pena, e eles não estão analisando o grande, eles não estão analisando o governo, não estão analisando as leis, eles estão analisando só o micro e eles não estão analisando o macro. Eles estão numa mesa de negociação negociando do mesmo jeito que o movimento dos direitos dos homens negociou, e eles não aceitaram a realidade como ela é. Eles ainda estão batendo a cabeça na parede. Porque eles ainda estão correndo atrás de mulher. Por exemplo, o cara que é Red Pill, ele viu como é que as coisas são, ele faz o cálculo dos prós e dos contras, ele vê os riscos e ele pensa, olha, a sociedade é de tal forma. É muito melhor e muito mais de meu interesse que eu não me case e não tenha filhos, e com Maria da Penha e Lei de União Estável, nem more com namorada. Se ela não quiser ter esse relacionamento cada um na sua casa, azar, entendeu? Eu vou me priorizar e ser alfa pra caramba. Só que esses caras, eles ainda estão tentando negociar. Eles estão ignorando o macro, focando só no micro. Resumindo, eles estão tentando caçar uma unicórnio. São aqueles caras que assim, eles servem um prato de bandeja pra mulher conservadia. Pra mulher que quer ficar pagando de boazinha, quer ficar se pagando disso e daquilo. Quer dizer, o cara vai... talvez até achar uma guria antes dos 30, só que assim, ele não vai saber o body count dela, a contagem de rola dela, a quilometragem de rola. Ele não vai saber se ela teve uma DST ou não, ele não vai saber se a mulher ela tá interessada nele simplesmente porque está procurando um protetor e provedor, acha que ele é um beta que vale a pena, entendeu? Ela cansou da putaria, cansou do negócio sem compromisso e agora ela quer um carinha sério, agora que ela é um cara compromissado. Porque, por exemplo, na geração X foi isso que aconteceu. O comportamento das mulheres de geração X não é muito diferente da de geração Y. A única diferença é que elas buscaram um marido e filhos antes dos 30. É só isso, cara. A parte... MGTOW não é tão inteligente assim, não é um cara tão iluminado. Tem a parte biológica também. Muitos de nós aqui, a gente simplesmente escapou do golpe do casamento, do golpe da barriga, porque quando a gente estava afim com menos de 30, a mulherada não queria isso, não queria nada sério. Aí quando elas decidiram querer isso depois dos 30, tu já estava mais experiente e tu não achava mais elas atraentes. Então a oferta não era boa o suficiente. Mas o cara que ele tá Purple Pill, não tá analisando o macro, tá analisando o micro, ainda tá tentando negociar sem tirar nada da mesa. Porque MGTOW funcionou simplesmente porque eles falaram, ó, vocês não vão negociar com a gente,
Beleza, então a gente está pegando o casamento e a paternidade e a gente está tirando isso das mulheres. MGTOW tem menos de 10 anos. O movimento de direito dos homens tem mais de 100. Mas enfim, o perigoso desse cara que é Purple Pill é que ele tá caçando uma unicórnio e a hora que ele achar uma guria que ele pode considerar boa o suficiente, ele vai acabar morando junto, ele vai acabar casando, ele vai acabar tendo filhos. Vai ser aquele conto do cara assim que casou com a mulher achando que ia pra ser pra sempre, achando que ela não ia ferrar com ele, e daí vai tomar naquele lugar. Por isso que eu falei, o foco não é o micro. As mulheres não são o problema. O problema é o macro, o problema é o governo, o problema são as leis. O casamento ele é um contrato. E é engraçado porque esses caras que são Purple Pill, eles geralmente eles pegam uns argumentos assim mais emotivos, sabe? Tradição, honra, família, responsabilidade, tem até um pouco de espiritualidade no meio. E isso, cara, vai até além de Purple Pill, tá bem pra Blue Pill mesmo, pra pílula azul. E o que eu acho engraçado é o seguinte, esses caras adotam uma posição meio romântica, meio idealizada do relacionamento, do casamento e da paternidade, enquanto as mulheres têm uma posição bem mais pragmática do que os homens. É muito engraçado isso. Até na seção de comentários às vezes aparecem uns caras falando assim: é, não, o negócio hoje em dia é tu arranjar uma mulher que tem mais dinheiro que tu. E tu acha que a mulher que tem mais status, mais recursos que tu, ela vai querer ter um relacionamento sério contigo? Por favor, tu não aprendeu nada enquanto tu tava aqui? É o que eu tô falando, assim, o cara ainda tá na Purple Pill, ele ainda tá tentando negociar, ele tá tentando encontrar um caminhozinho, tá tentando encontrar um cheat. Não adianta, cara, o foco são as leis. A mulher, ela tendo mais status, mais recursos que tu, ela vai te curtir. Tu vai ser o lanchinho dela, tá ligado? Tu vai ser o fodedor dela durante algum tempo. A hora que ela se cansar, pé na bunda e pronto, cara. Eu já tive uns relacionamentos desses com mulher que tinha mais dinheiro do que eu. A gente não chegou nem a morar junto. Ela tava esperando que eu crescesse economicamente e chegasse no mesmo nível que ela pra daí rolar alguma coisa, só que... E tem outra coisa, a mulher que tem mais status, tem mais recursos, ela geralmente é mais velha. Por que que tu vai aceitar um acordo desse? Um acordo de uma mulher mais velha, com uma quilometragem alta, que não é mais tão atraente, não é mais tão fértil. Então é assim, galera, se o cara ainda tá tentando negociar com as mulheres, tentando correr atrás, tentando encontrar uma unicórnio, ignorando o foco principal, que são as leis, não é o comportamento feminino no micro, no nível individual. É o comportamento feminino no macro, no nível coletivo. E o cara está se recusando a aceitar a realidade e se adaptar à realidade, ele não só ele está dando uma de ingênuo, sendo iludido para um rio de mulheres assim que são bem pragmáticas hoje em dia, tu tem que entender que conforme vai aumentando a quilometragem de rola delas, elas começam a se tornar cada vez mais jaded, cada vez mais interesseiras, cada vez mais pragmáticas, o cara está se colocando em risco. Ele está se colocando em risco para assim, ó, um pequeno deslize, pau. Cai no casamento, cai na paternidade, tá lá mais pra frente tomando divórcio, pagando pensão. Então tem essa diferença, assim, aqui no canal, na seção de comentários, quando a gente vê esses caras ainda ou estão querendo pagar de alfa, querendo se achar o super pegador, é minoria, ou tem aqueles que estão tentando ou caçar um unicórnio ou tentando achar algum cheat para não ser afetado pelo sistema, para não ser afetado pelas leis. Em contrapartida, tem aqueles que já estão no nível Red Pill. É a diferença. No Purple Pill, tu ainda tá focando em mulher, tu ainda tá correndo atrás de mulher. Tu não abandonou a tua necessidade de companhia feminina e de sexo. No nível Red Pill, são outros caras que estão aqui na seção de comentário que já estão contando história. Que viraram MGTOW, estão há tantos anos sem namorar, conseguiram juntar dinheiro, estão bem pra caramba na carreira, alguns até já estão se planejando para se aposentar, ou aqueles que são mais jovens, mas já estão separando uma grana para fazer vasectomia, porque tu não pode ficar esperando, cara, tu não pode ficar vivendo em função dos outros. Tu não pode ficar esperando que as mulheres mudem o comportamento delas. Não, cara, tu tem que tomar as rédeas da tua vida e fazer o que tu tem que fazer e pronto. E se depois uma outra geração de mulheres vierem falar assim, não, mas a gente está precisando de homem, a gente está precisando
de maridos, de pais e tudo mais. E tudo bem, elas podem realmente ter um comportamento honesto que vale a pena. A questão é a seguinte, tu já vai estar mais velho, o teu tempo já vai ter passado. Teu argumento é o seguinte, olha, eu queria aquilo naquela época, agora eu não quero mais. Não tem que ficar fazendo isso. É a mesma dinâmica daquele vídeo do por que que o feminismo destrói tudo, do Naked Ape. Que era aquela coisa que é o seguinte, a mulher entre os 15 até os 30, ela quis ficar sem compromisso. Quis ficar só festando. E daí ela decidiu só procurar algo sério depois dos 30. O acordo não vai ter mais o mesmo valor pro cara. Tu pode estar agora com teus 20, com teus 30, pensando assim, não, talvez eu vá mudar de ideia, talvez eu vá querer casar, vá querer ter filho e tudo mais. Só que daí, mais pra frente, tu vai estar com 40, vai estar com 50, tu vai estar com 60. Tu vai, tu vai querer dar uma de pedober, vai querer dar uma de Temer. Como é que tu vai curtir a parte sexual da mulher quando a tua parte sexual do teu corpo já não estiver mais tão ativa? Só que eu acho que vai além do biológico, cara. Eu acho que é psicológico o negócio. A hora que tu tá se priorizando, tu tá focando só em ti, tu começa a se tornar cada vez gradativamente mais independente de outras coisas. E daí tu vê que assim, o pessoal que tá realmente na Red Pill, eles não estão mais reclamando de mulher. Eles estão fazendo análise a respeito de mulher. Porque eles estão analisando a sociedade. Mas por quê? Porque isso é argumento para mudar o macro, para mudar as leis. Porque o foco e o problema dos MGTOWs não é com as mulheres. Elas são o que elas sempre vão ser. Um bando de criança, um bando de adolescente. Que não sabe o que quer e quer sair destruindo a autoridade e a figura masculina, sendo que elas precisam da autoridade da figura masculina. O foco do MGTOW é o governo e é as leis. A gente não pode esquecer disso.